Olá, tudo bem? Olá, pai, olá, mãe. Vamos ver quem vai estar ao vivo aqui comigo essa noite, né? Boa noite para você que está me vendo agora, bom dia para quem vai estar me vendo na reprise, ou boa tarde, né? Todos são bem-vindos a esse conteúdo. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, né? E toda segunda-feira a gente está aqui juntos, né, para conversar sobre alguns conteúdos. Sejam bem-vindos todos que vão conseguir estar aqui ao vivo comigo. E também eu quero agradecer para você, né, que não pode estar aqui ao vivo, mas que consegue me ver, né? Essa live fica disponível por 24 horas, né? E eu também deixo disponível no Facebook e no YouTube durante a semana. Nessa semana a gente tem vivido tempos um pouco difíceis, né, aqui no Brasil. Eu tô aqui em São Paulo, em Vinhedo. A gente está meio atordoado, ansiosos, né, com algumas situações devido ao coronavírus aqui no Brasil, né? Se você tem filhos pequenos, os seus filhos estão em casa com você, né? As escolas estão fechadas, alguns serviços também só estão abertos os essenciais, né? Então a gente tem vivido um panorama muito diferente e temos que estar preparados para isso, né? Essa live que eu faço toda segunda-feira, já tenho feito desde janeiro, né? Agradeço se você tem me acompanhado até aqui. E tudo isso é pensado para que a gente possa trazer informação, né, de uma forma prática, que é esse veículo aqui, a internet. E nesse momento de quarentena em casa, né, que a gente tem ou se deslocado muito pouco, né, às vezes para só ir no mercado, algumas situações para quem está trabalhando, né, mas é porque você faz um serviço que às vezes precisa que você esteja lá. Mas esse é um veículo muito importante, né? Então eu tenho reforçado que o meu trabalho aqui é que eu leve conteúdo, né? Um conteúdo valioso para você, pai e mãe. Então eu quero continuar a live da semana passada. A gente começou um conteúdo sobre sexualidade infantil. Eu dei um panorama completo, né, para alguns entendimentos, para que a gente chegue na live de hoje. Se você não viu, tem também um vídeo completo lá no Facebook ou no YouTube, na página, lá pelo meu canal, é Psicóloga Maria Rodrigues. Você também vai achar esse vídeo completo. Um ponto importante que eu quero retomar com vocês, se você não me viu na semana passada: falar sobre sexualidade infantil, a gente tem que tirar um pouco o nosso olhar da sexualidade do adulto, né, da erotização que o adulto vive. Não é, né? A gente tem que tirar um pouco essa máscara. A sexualidade infantil é muito diferente, né, do que a gente tem vivido. E o nosso olhar, quando a gente vai refletir ou a gente vai observar algum ato, se você é o pai e mãe e tem passado por esses acontecimentos em casa, primeira coisa, desconstrua o que você tem, né, de caminhos, o que você aprendeu sobre sexualidade, o que você tem da sexualidade adulta hoje, né, para que você possa olhar, né, realmente o que tem acontecido com seu filho, né? A sexualidade infantil, né, então ela vai ser um desenvolvimento, né, desde o nascimento da criança. A gente já tem sabido dessas fases, mas de uma forma muito diferente do que do adulto. Então às vezes a gente olha com o nosso olhar e a gente às vezes, por isso que talvez nos traga constrangimento, esse distanciamento quando a gente vai falar com os nossos filhos, tá? Então hoje eu quero retomar o tema, né, falando sobre masturbação infantil e sobre abuso sexual infantil. O tema da sexualidade infantil é muito genérico, né? Eu poderia trazer várias informações para vocês, né? Hoje eu vou me ater a esses dois pontos. Se for da vontade de vocês, depois no final eu vou estar perguntando um pouquinho isso, que mais temas vocês querem que eu
possa estar trazendo aqui nessas lives, que seja conteúdo valioso para você também, né? Mas eu vou me ater a algumas orientações para você, pai e mãe, que estão passando por essa situação, ou que já passaram por essa situação, ou a prevenção, que é melhor, né? O nosso trabalho de educação para que a gente possa ter a prevenção de algumas situações, principalmente quando eu falo do abuso sexual infantil. É claro que a masturbação infantil, como eu vou falar para vocês agora, né, a gente vai, alguns autores até falam de masturbação primária. Esse termo o termo masturbação já às vezes já nos soa um pouco distante, porque a gente já vê a nossa referência do adulto e às vezes a gente já coloca esse nosso olhar nesse ato da criança. Alguns autores nem gostam de usar o termo masturbação. Mas a gente vai ver que esses movimentos acontecem normalmente com a criança, seja menino, seja menina, por volta dos 3 anos aos 6 anos, que é onde eu falei para vocês aquela fase fálica, que a criança começa a descobrir o seu corpo, né? Ela começa a descobrir e diferenciar o seu corpo, ela começa a manipular, né? Da mesma forma como ela colocava a mão na boca ou todos os objetos na boca e consegue observar que muito além da alimentação há um prazer, né? Nessa fase a criança pode começar a manipular os seus órgãos genitais, flexionar, apertar contra um objeto e ela tem esse estímulo físico, né? Então é diferente, né, do adulto, não tem essa imaginação, esse pensamento, né? A criança, ela tem esse toque quando ela começa a se conhecer e realmente ela vê que com esse toque ela tem uma sensação boa, né? Então ela pode até voltar a repetir isso, necessitando, né, observando essa primeira situação que ela teve, gente. Mas é muito natural, né? Eu falo que às vezes se a gente está muito perto da nossa criança, a gente já pode ter observado isso. Não quer dizer que todas as crianças vão ter essa manipulação dessa forma, né? Mas ela tem essa descoberta sensorial do seu corpo, né? Ela começa a descobrir parece muito pequeno, né? Como que já vai ter isso? Mas é desde muito pequeno que ela vai conhecendo o seu corpo e isso é necessário, né? A gente não tem, eu oriento você nesse momento, se você está acontecendo esse movimento na sua casa, né? Ou prevenção para que quando isso acontecer e se acontecer, a minha orientação é que o seu primeiro olhar não é de repressão, não é de briga, não é desapontamento, não é que você vai bater na criança porque ela está fazendo algo de muito errado, né? Não precisa bater em nenhuma situação, né? Principalmente nisso. Isso é um comportamento natural da criança, que ela está descobrindo as sensações do seu próprio corpo. É claro que a gente não precisa ficar estimulando a criança para que esse ato continue, mas se você quer realmente que essas situações, que essa fase possa passar para a fase seguinte, né, como foi a da boca, né, a fase oral, a gente precisa deixar que a criança viva essa fase. No momento, se você tem observado esse movimento na sua casa, no primeiro momento você pode tentar distrair a sua criança, né? Desfocar ela daquele ato que ela está fazendo. Fala para ela, vamos brincar, se você tá vendo. Ela nem tá, às vezes, gente, consciente de que por isso que ela faz em público, né? Porque ela não tem essa consciência, não tem esse olhar nosso como se isso fosse
algo de ruim, porque a criança desde muito pequena, quando ela sabe que ela está fazendo algo que desobedece a regra da casa, normalmente elas fazem, mas elas se escondem, né? Ela sai correndo, né? Ela olha pra gente primeiro, né? E aí faz o ato, porque ela sabe que realmente, né? Ela está fora do que a gente já foi, do que já foi passado. Você não precisa orientar o seu filho em relação a isso, né? Isso é natural. O que a gente pode é desfocar ela nesse momento para que ela faça outra atividade, e normalmente ela não volta para esse ato. Algumas vezes, em algumas outras situações de brincadeira, ela pode até voltar a fazer esse movimento, mas não é frequente. Ela sentiu, às vezes ela encostou algum objeto, ela estava apertando, às vezes estava na cama, em alguma em outro lugar, que ela sentiu aquela sensação boa e volta a fazer, mas não é sempre. Se você observa que esse movimento tem ainda continuado, é um bom tempo para que a gente possa ensinar para as crianças sobre privacidade, sobre intimidade, né? Esses são atos e comportamentos e movimentos que elas até podem continuar a fazer, né? Mas que elas encontrem um lugar privado, né? Que não esteja perto de um irmãozinho menor, da irmãzinha menor, né? Que ela não esteja perto de algum outro adulto, ela não vai fazer na escola dela, né? Isso que eu tô falando, gente, eu não quero que pareça nesse momento que a gente vai estimular a nossa criança a continuar, né, tendo esse movimento masturbatório primário. Não é isso, mas isso é natural, isso pode acontecer e a gente não precisa reprimir, né, nesse momento. A gente vai lidar com essa situação até de entender o que ela está sentindo, mas que isso vai ser feito no privado, né? Isso é intimidade com o corpo dela e a gente já é uma oportunidade para a gente começar a trabalhar essas situações com ela, tá? Talvez eu imagino que é difícil para o adulto e para o pai e para a mãe às vezes pensar nessas situações, porque são situações que a gente precisa fazer esse tipo de orientação e lidar com a nossa ansiedade diante desse movimento da criança. Se lembra, eu falei, desconstrói, né, o que você tem aprendido, né, o que você adulto, talvez a sua cabeça, né, de situações, né, sobre sexualidade. O que a gente tem vivido não é o que a sua criança tem vivido. Então você vai orientar sobre o privado, sobre a intimidade dela, e é claro que se a sua criança continua fazendo esses atos, principalmente após 5 anos, 6 anos, isso se torna muito frequente. Se você observa que algumas outras alterações no comportamento dela, você precisa procurar uma ajuda, né? Você precisa procurar um especialista, um psicólogo, né? Que vá orientando junto com você, entendendo esse movimento da sua criança. Sempre olhando que é um movimento natural, né? Mas que a gente também tem outras variantes nisso, né? Mas aí você vai procurar um especialista para cuidar dessa situação, mas no primeiro momento observe com muita naturalidade, com mais calma, com mais mansidão, né? Que você possa estar muito mais próximos do seu filho nesse momento para conduzir esse movimento e esse movimento passar, tá? Então a gente já vai trabalhar sobre o privado, sobre a intimidade, exatamente porque o que algumas autores têm trazido é que o problema nessas situações é o olhar do adulto, aonde é que essa criança, né, tá tendo esse movimento masturbatório. Então essa é a real preocupação, né? Que ambientes isso está acontecendo e que outro adulto está perto da sua criança nesse momento, né? Então eu vou falar para vocês, né, agora. No final vocês podem tirar suas dúvidas, vocês podem me mandar mensagens, direct, para se
se essas são situações que às vezes pode estar trazendo ansiedade para você na sua família. Aí eu posso observar caso a caso. É claro que o ideal é que você procure um especialista, ele faça toda a orientação com você, ele faça toda a entrevista, ele entenda realmente o seu caso, tá bom? Mas eu também estou aberta, se você quiser perguntar algumas coisas no final sobre esse movimento masturbatório infantil, tá? Agora eu quero passar para um outro tema que também às vezes traz a ansiedade, nos deixa preocupada, né? Principalmente nos dias de hoje, acho que a gente tem muito mais informação e por isso tem chegado aos nossos ouvidos muito mais situações que têm a ver com abuso sexual infantil. Não que isso não acontecia, né? Mas eu falo que eu acho que esse mundo hoje de informações, esse mundo hoje dessa tecnologia que eu falei para vocês que é muito saudável, né? Usar a internet nesse momento, mas ela também nos reporta a várias situações que às vezes antes a gente não tinha conhecimento, né? A violência sexual contra a mulher ou contra a criança sempre existiu, né? Mas hoje acho que bate mais a nossa porta por causa desse veículo que é a internet, né? Então a gente vai falar que acontece esse abuso sexual infantil com crianças, né? Com crianças abaixo de 14 anos, né? Então ela aparecendo que tenha um aparente consentimento ou não, se é abaixo dessa idade, por um adulto, né, por uma pessoa mais velha, né, ela vai ser considerado um abuso, né? E tem outros desdobramentos que eu não vou falar para vocês hoje de leis, né, mas que vocês podem procurar, mas a gente reconhece que uma criança nessa idade, né, ela precisa ser preservada em algumas situações, né, que às vezes ela não tem essa capacidade de reconhecer que ela quer algo, né, e nem vai ter, né, que é isso que eu quero trazer para vocês. Como eu falei, esse é um panorama muito grande. O que eu vou me ater agora é falar algumas orientações para você, pai e mãe, né, buscando uma prevenção, ou se tem acontecido, ou se já aconteceu, que você tenha uma abertura maior, né, das suas reflexões, né, para até ajudar um próximo, né, ajudar a sua comunidade até entender um pouco melhor esses acontecimentos, tá? Eu vou pegar aqui minha colinha. Então, como eu falei desde a semana passada, um dos pontos muito importantes é a gente pensar que toda essa informação é para gerar educação, né? Uma educação sexual. E uma educação sexual não começa só quando a gente estipula que é o dia de conversar sobre sexualidade com o nosso filho. E normalmente já é um filho grande, né? Que a gente vai pegar para falar algumas coisas. Não. Falar sobre sexualidade é falar sobre o comportamento humano, né? Até quando você não fala sobre sexualidade, você está ensinando sobre sexualidade, né? Então, é algo que está frequente, tem que estar frequente no nosso cotidiano com os nossos filhos, né? Em todos os momentos temos oportunidade de ensinar ele, né, sobre a sua sexualidade, né, sobre o quão saudável é a sua sexualidade para que isso seja saudável, né? Então, o primeiro ponto é que você não precisa, se a sua criança é menor, você não precisa sentar com ele num dia específico para falar sobre abuso sexual infantil diretamente, né? Que um adulto pode fazer isso, que um adulto pode fazer isso. Não é dessa forma que a gente tem trabalhado com prevenção dessas situações, né? E como eu vou falar para vocês agora o que está disponível para a gente enquanto pai e mãe para ser trabalhado nessa forma de prevenção,
né? Então, uma das primeiras coisas é a gente deixar esse caminho aberto, né, de fala, que seja, que você possa falar sobre sexualidade com seu filho, né, abertamente. E falar sobre sexualidade é você falar sobre os órgãos genitais, né, os nomes corretos dos órgãos genitais, sem precisar inventar um monte de coisa, porque isso é muito feio, isso não pode ser tocado, isso não pode ser falado, né? E gera para a criança um medo tão grande que às vezes, se uma outra pessoa tiver acesso a isso, ela nem vai querer falar com você essa situação, ou ela nem vai saber, né, que temos os órgãos genitais, que eles precisam conhecer, né, e que eles têm a sua função também privada. Você lembra que eu falei que eles têm, a gente tem que ensinar para as nossas crianças a autonomia sobre o seu corpo, né? Por isso que desde muito criança a gente vai ensinando eles a se limpar sozinho, a tomar banho sozinho, a ter os cuidados do seu corpo sozinhos. Não que você não precise orientar, não que você não precise estar perto enquanto mãe ou pai, né? Mas quanto mais autonomia você começa a gerar para o seu filho, menos ele vai estar no ambiente público necessitando de ajuda de uma outra pessoa, ou ele já sabe se reconhecer, ele sabe o que é os órgãos genitais e o que ele precisa estar privado de um olhar de uma outra pessoa, o que a gente precisa ensinando alguns detalhes, e isso a gente já vai falando sobre prevenção do abuso sexual, né? Outra situação é a gente ensinar para os nossos filhos, né, a dizer não. Porque normalmente a gente tem falado sobre obediência, né? Sobre a criança precisa seguir as regras, mas não é uma obediência e uma aceitação de tudo sem uma reflexão. Então ensine o seu filho a refletir sobre algumas situações e que ele tem o direito a não gostar, a não querer abraçar, a não querer beijar alguém, né, a dizer não em algumas situações, né? Ele precisa aprender também a isso, né? Porque a gente vê algumas situações que o adulto impõe a sua vontade sobre a criança e a criança não consegue sair dessa autoridade porque ela não consegue falar não. Então ensine o seu filho também a isso. Outro ponto importante que a gente precisa, né, e esse é um ato de prevenção, quando a gente ensina as nossas crianças a falar sobre os seus sentimentos, né, nomear os seus sentimentos. Então, se alguma coisa está acontecendo, se algum outro adulto está falando algo que ele está incomodado, ou que tem oferecido alguma situação para ela que ela sente incomodada, a criança, né, ela vai aprendendo a nomear essas situações, a falar sobre os seus sentimentos, o que ela gosta, o que ela não gosta. Nós, enquanto pais e mães, precisamos estar perto desde muito pequeno, começar a ensinar para a criança: isso te deixa triste, isso é tristeza, isso que te deixou com raiva, isso te deixou frustrado. E que esse seja um canal aberto entre você e o seu filho, né? Que você vá ensinando sobre sentimentos. E se você tem uma conversa dessa com seu filho todos os dias, em todas as suas oportunidades, se ele está em alguma situação de risco, ele vai ter esse caminho aberto para você para falar sobre os seus sentimentos. Outra coisa, quando a gente fala sobre sentimentos, né, a gente fala sobre o nosso sentimento. O nosso sentimento não está elencado com o sentimento do outro adulto. Cada um é responsável pelo que sente, né? Então, você lembra como eu já falei em algum vídeo meu, que eu não gosto muito daquela situação de carinha feliz e carinha triste, né? De, o comportamento te deixou a mamãe triste, esse comportamento deixou a mamãe feliz, né? Porque o comportamento do seu filho não é responsável pelo que você sente. O que nós sentimos é a nossa responsabilidade, né? Porque senão vai acontecer algumas situações que passam por a situação do abuso, que a pessoa vai meu vídeo, que ele tá triste,
que ele vai ficar triste se a criança contar, ou que ele está feliz com alguma situação. Não, a criança ela tem que se observar e saber sobre os seus sentimentos, que não vão estar totalmente relacionados ao sentimento do outro, né? O comportamento dela não se ela observa que ela não tem sentido bem, não tem a ver com o comportamento desse outro adulto que tem dito isso para ela, tá bom? Né? Então, outras coisas que alguns teóricos a gente tem trabalhado e a gente tem visto é que a gente precisa ensinar para os nossos filhos sobre toque seguro e o toque perigoso, né? O toque seguro é o abraço, é o aperto de mão, é algo que passe segurança para a criança, né? Não é aquele adulto que talvez amasse demais. Se a criança se sente incomodada, isso já não é um toque seguro. A gente precisa ensiná-lo para ele isso e ele sinalizar esse outro adulto, né? Mesmo que fique com raiva, mesmo que fique bravo, mesmo que pareça que a sua criança é respondona nesse momento, né? Que esse não é um toque seguro. Se ela se sente incomodada, não é um toque seguro. Você tem autonomia sobre o seu corpo, mas fazer algo que faça mal para o seu corpo, ou que faça mal para o corpo da outra pessoa, não é um toque seguro. E aí a gente fala dos toques perigosos, né? Que nos trazem incômodo, que podem, a gente não deve, ou que você tome atenção de não falar sobre toque ruim. Porque assim, como eu falei para vocês lá nos movimentos, a gente falou da fase que a criança vai se conhecendo e vai tocando o próprio corpo, e isso gera um prazer, não gera um sentimento, né? Uma sensação no corpo de gostoso, né? De bom. Então, se a gente fala sobre toque ruim, pode às vezes confundir a sua criança, porque nem sempre esse toque é observado no completo como ruim, mas é um toque perigoso, principalmente se vem de um outro adulto sobre o seu órgão genital, que não seja no horário de banho pela mãe, que nós também temos que tomar os nossos cuidados, de ensinar os nossos filhos, né, a ter essa autonomia, porque é ele que vai estar fazendo esse toque, né, é ele que vai estar se limpando, é ele que vai estar tendo esses cuidados, né, então é um toque seguro e um toque perigoso, diferente de toque bom ou toque ruim, porque essa percepção talvez para a criança, principalmente quando ela é muito pequena, pode gerar alguma confusão. Outro cuidado prevenção é a gente falar sobre o olhar do estranho, né? Eu acho que isso eu nem preciso falar tanto, porque é o que a gente aprendeu, não é? Não fique com estranhos, a gente passa muito bem para os nossos filhos, né? Não converse com estranhos, não ajude nenhum estranho se ele pedir sua ajuda, né? Só que os números do abuso sexual infantil têm nos mostrado que grande parte desses abusos são feitos por pessoas conhecidas, é o intrafamiliar, né? Então, às vezes o professor, a professora. Não tenho falado que não é só pelo a parte masculina, né, para a parte feminina, né, da criança, mas são pessoas conhecidas. Né? Então, cai um pouco por terra tudo isso que a gente constrói, como se a gente coloca o medo na criança, como se a figura do abusador ou quem vai trazer algum tipo de violência seja alguém estranho a ela. E isso precisa ser ensinado para a criança, que todos esses toques, todo esse dizer não, esse cuidado com o corpo dela também é com alguém que ela conheça. E essa orientação é muito bom que a gente faça com a mamãe e com o papai junto, né? Você mãe, você pai, podem fazer essas orientações e essas conversas com seus filhos junto, né? Falando que mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe, que esteja fazendo algum tipo de toque que você reconheça como perigoso, que você se sentiu incomodado, constrangido,
é um toque perigoso, não é algo que você deva aceitar, mesmo que seja alguém conhecido, né? Por isso que outro ponto é que a gente esteja muito próximo dos nossos filhos nessas conversas, nesses diálogos, né? Porque se acontece com alguém muito próximo a nós ou a nossa comunidade, fica um pouco mais difícil para a sua criança falar para você isso, né? Com vergonha, né? Porque às vezes esse abusador traz um sentimento para a criança que ela é culpada, né? Consegue manipular algumas situações porque ela reconhece você, ela reconhece o pai, ela sabe do irmão, ela sabe da rotina. Precisamos estar próximos, né? Porque essa figura do abusador também é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito próxima. Eu vou ler para vocês agora, né, um outro ponto que eu li nessa semana sobre ensinar os nossos filhos que elas tenham que reconhecer o adulto confiável. E o que é um adulto confiável? Eu vou ler para vocês que eu não quero deixar nada de fora, tá bom? Então, o adulto confiável é uma pessoa que sempre fala a verdade, respeitam a privacidade, não pedem que as crianças guardem segredo, pedem ajuda para adultos e não para crianças, e lembram as crianças de sempre pedir a permissão dos pais. Eu achei muito interessante isso, né? Que a gente ensine para os nossos filhos que essas são as pessoas confiáveis, né? Que esse é o adulto confiável, né? Que ela possa reconhecer, e se tem algo diferente desse adulto confiável, se está acontecendo, isso é uma forma até de você entrar numa conversa com eles, você vai reconhecer logo que possa ter algum adulto que não é confiável no meio delas, né? Ensine a sua criança, a gente não guarda, adulto não guarda segredo com criança. A gente pode fazer surpresa, mas a gente não guarda segredo, né? Para que outro adulto não possa usar isso como artifício do seu filho, né? Que é um segredo meu e seu. Não tem segredo entre adulto e criança nesse momento, né? Principalmente um adulto que não seja você mãe ou você pai, né? E também se for, né? Nós temos surpresas, a gente às vezes espera um pouquinho para contar alguma coisa, mas realmente a gente não tem um segredo grande, tá? Então deixar claro que se o seu filho, né, estiver em alguma situação, né, já estiver acontecido esse movimento do abuso sexual, que não é culpa da criança. Nunca é a culpa da criança. Você lembra que eu falei? Cada adulto é responsável pelos seus atos. Nunca é culpa da criança. Que você possa acolher o seu filho nesse momento, né? A figura, o olhar, o seu foco, se o seu filho vier te falar alguma situação que perpassa tudo isso que a gente tem falado, o foco é o seu filho, não é o abusador ou a pessoa que está perto, o que as outras pessoas vão achar, mas será que ele duvidar da palavra da sua criança, descrer do que ele está falando? Ah, mas será que foi mesmo assim? Isso, se você tirar o foco do seu filho nesse momento, provavelmente ele não volte a falar essas situações para você, ou ele perca a segurança que ele tinha em você. Tá? A gente não tem algumas coisas que a gente fala assim, filho, sempre fique perto, sempre conte tudo que acontece com você, não guarde nenhum segredo com a mamãe. E aí, em algumas situações que a gente passa, ele vem falar do amiguinho que brigou com ele, ou da professora que falou alguma coisa, a primeira coisa que ele fala, mas será que isso é verdade mesmo? Eu vou conversar com sua professora. Ou a gente não dá foco para ele naquele momento, a gente faz pouco caso do que ele está falando, a gente não acolhe o que ele está falando. Como é que ele vai entender que realmente alguma situação que ele vê como perigosa ou que incomoda ele, como é que ele vai trazer para você? Se em outros movimentos, né, se em outras situações você
não deu atenção para a palavra dele, você não acreditou no que ele trouxe, você não acolheu o que ele trouxe e deu mais merecimento para a palavra do outro, do adulto, do professor ou do outro colega. Não estou falando que você não conheça o seu filho e você saiba, às vezes, algumas situações de mentira que ele trouxe. Mas a situação do abuso, se ele está te trazendo alguma situação estranha, que ele possa ser acolhido. Independente se essa situação aconteceu dessa forma ou não. Se ele observou algum estranhamento, acolha, para que ele se sinta seguro, que ele se sinta amado, que ele não se sinta culpado, né? E que você possa reconhecer que esse processo precisa ser levado para as autoridades, precisa ser colocado os seus filhos em segurança, né? Então acolha. Tá? Então, se você tem falado para sua criança que ele pode falar tudo para você, né? Que ele não precisa manter segredo, que você possa aprender a realmente, né, acolher os sentimentos dos seus filhos, ouvir o que eles têm para falar, porque aí, a partir desse momento, quando a gente tem esse caminho aberto, né, esse diálogo aberto, essa tranquilidade ao receber algumas informações, mesmo que te traga estranhamento no primeiro momento, gente, não é todas as coisas que os meus filhos me falam que eu tenho consciência, ou que eu sei responder na hora, ou sabe, ou que pareça que eu tenho alguma resposta, não mas pelo menos que possamos ter uma tranquilidade, né, um autocontrole nesse momento, e que gere esse autocontrole um acolhimento. Depois a gente vai ter o tempo, né, de mastigar essa situação, de conversar com outras pessoas de confiança, levar para algum especialista, levar para algumas autoridades, e você saber os seus próximos caminhos. Mas a figura principal continua sendo seu filho, continua sendo sua filha, né? Se você deixar isso de lado, isso é que não vai trazer uma saúde mental para os seus filhos, tá bom? Então a gente observa alguns comportamentos diferentes quando a criança tá nesse processo de abuso ou já passou por esse processo, né? Talvez a sua criança não fale porque você, não estou falando que seja sua culpa, mas não conseguiu criar esse caminho de segurança em relação a ele. Às vezes ele não vai falar para você, ele vai falar para um outro adulto confiável. Não tem problema que tenhamos vários adultos confiáveis, né? Mas às vezes só chega para você esse conhecimento depois de algum tempo, né? Mas você pode observar algumas alterações de comportamento, uma ansiedade que aumentou do nada, começou a fazer xixi e cocô, algo, enurésia, hipoprésia, algo que ele não tinha, não quer mais se despir na sua frente, não quer mais estar em contato com aquele adulto, com aquela adulta, não quer mais ir na casa daquela pessoa, não quer mais fazer algumas atividades que aparentemente pareciam do cotidiano delas. Observe, né? Esteja atento. Nós estamos em quarentena, estamos em casa com os nossos filhos, né? Não sei se só você está em casa com seu filho, né? Se tem outros adultos, mas esse é um bom tempo para que a gente observe a reação deles, observe, converse sobre sentimentos, que a gente possa ter um caminho mais afetuoso, né? Nesses momentos, para que ela possa te trazer se alguma situação aconteceu de estranhamento ou não, tá? E um ponto que eu quero encerrar a nossa conversa de hoje é que realmente não traga para si, pai e mãe, se já aconteceu uma situação dessa na sua família, né, ou com a sua criança, de trazer para si culpa, né? O outro, o abusador, ele é responsável pelo ato dele, né?
e nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o nosso ato é o acolhimento, é parar essa situação, que você passe essa segurança para o seu filho, que realmente você dê valor a essa informação e o que ele tem trazido, né? E a partir daí você começar a construir com o seu filho, né, uma proximidade, você vai levar ele para um acompanhamento, né, e a partir daí ele começar novamente, né, a reconhecer o seu corpo, a trazer um caminho de saúde mental para ele, pensando nesse termo da sexualidade infantil. Esse é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é sim de trazer essas informações, é de estar próximos, é de conversar, é de não imaginar que assim isso não vai acontecer na nossa família. Isso só acontece na casa do vizinho, isso só acontece com quem fica na escola, né? O seu filho vai faz várias atividades, né? A gente tem vários casos na mídia, né? De professores, de atletismo, são várias situações, né? Não que isso nos deixe neuróticos ou que a gente tem que trabalhar com a criança que ela tenha um medo do adulto, mas se você passa todas essas situações para eles que são de precaução e de prevenção, como a gente tem vivido hoje, não falei para vocês, a nossa situação atual do coronavírus, não é que a gente crie traumas, medos para os nossos filhos, né, do que possa acontecer. Mas a gente tem que realmente, nós somos responsáveis de ensinar para eles a prevenção. Nós somos responsáveis, sim, de que eles acolham o próximo, né? Que eles se cuidar é cuidar do próximo. Então, essas situações de você trazer autonomia para o seu filho, de você ter um caminho aberto de conversa, de você ensinar para ele o uso do próprio corpo, os limites do corpo dele, do limite do corpo do outro, essa é uma educação, mesmo que ele não passe por essa situação, e tomara que ele não passe. Essa é a educação que você precisa trazer para o seu filho, para que ele possa caminhar, né, para uma sexualidade saudável, né? Porque uma sexualidade, gente, isso é natural da gente, isso é bom, né? Então, e tem que ser trabalhado como algo saudável, tá? Acho que eu já falei bastante agora, né? Se vocês têm alguma pergunta, vou deixar agora um tempinho para vocês poderem me escrever algo, né? Alguma consideração, né? Ou vocês podem me mandar, né? Talvez esse assunto não é algo que a gente se abra tanto com o público ou com a comunidade, mas vocês podem me mandar mensagens no direct, pode me mandar no WhatsApp também, que certamente eu vou te responder, tá? Com o que eu posso. Você lembra que eu falei, né? O caminho mais o melhor caminho nesse momento é que você procure orientações de um especialista, né? E ele vai orientar junto com o conhecimento dele, com a sua família, o melhor caminho nesse processo, como todos os outros processos, mas eu estou aberta aqui, tá? Enquanto, né, algumas pessoas possam me escrever, eu quero um feedback, eu tenho feito essas lives já, né, há um mês e meio, se eu não me engano, eu tenho que até contar lá em qual live que eu tô, e tem sido um tempo muito bom para mim de estudo, de aprofundamento, né, de treinamento com essa parte dessa tecnologia, né, com a internet, mas eu preciso, gente, que vocês, um convite, né, que vocês me escrevam se está sendo conteúdos válidos para vocês, podem me marcar, tira uma fotinho lá tira um print aqui no vídeo, posta lá no Instagram. Essa é uma forma que a gente trabalha na internet, que a gente tem esse feedback, que esse conteúdo é válido, que isso tem trazido coisas boas, transformações para sua família, né? Então eu preciso, viu? Eu quero que no final dessa live, quando você acabar de ver, né, escreve algo lá para mim, me marca lá, coloca @psi.mariarodrigues, vai aparecer lá minha fotinho, você me marca, né, para eu estar sabendo,
né? E tá continuando, né? Tendo forças, perdão, para continuar esse processo de toda segunda-feira. Eu tô pensando num planejamento, né? Agora eu tô com as crianças em casa, é um pouco mais corrido, mas um planejamento de ter uma live só para tirar dúvidas, independentes do tema. Também vou tirar um tempinho para isso, mas por enquanto, né, nesse período que a gente está em casa, eu consigo disponibilizar esse horário e alguns outros vídeos eu vou estar também fazendo durante a semana, né? Para quem me acompanha, toda última quinta-feira do mês a gente tem uma roda de conversa e nessa semana, como a gente não consegue fazer de modo presencial aqui em Vinhedo, a gente não está fazendo os atendimentos presenciais, eu vou estar disponibilizando um vídeo para esse horário, né, que seria o tema que eu ia trabalhar aqui com vocês, tá bom? Não sei se alguém tem mais alguma consideração. Boa noite a todos. Muito obrigada por todos que conseguiram me acompanhar aqui. Se você não conseguiu acompanhar completo, veja a live anterior, né? Assista desde o início essa live. Me escreva se tem algo que ficou em dúvida, se tem alguma consideração, alguma pergunta, né? Algo que eu possa entender e direcionar melhor os meus conteúdos, tá bom? Então, boa noite a todos. Eu vou encerrar agora. Que vocês tenham um tempo muito precioso em família, né? Nesse período de quarentena, que a gente tenha um tempo muito precioso em família. Eu sei e reconheço que às vezes é cansativo, né? Eu tenho uma criança de 5 anos e outra de 1 ano e 10 meses em casa, né? Sei muito bem, né? O quanto que a gente queima a cabeça para pensar em coisas diferentes. Além de pensar em coisas diferentes, também manter a rotina, né? Então eles ainda têm os horários de dormir, de comer, muito parecidos com o da creche, de dormir também. Então que a gente esteja atento a tudo isso e talvez isso seja uma sobrecarga para você, mãe, né? Mas esse tempo vai passar, tá bom? Esse tempo vai passar. Que aprendamos muitas coisas nesse período, temos muitas oportunidades nesse período de aprender muito. Para você, mãe e pai que também está trabalhando, mesmo assim é um período diferente. O Brasil está vivendo, o mundo está vivendo um período diferente. Eu fiz uma live na quinta-feira passada falando sobre alguns pontos, algumas oportunidades. Você também pode ver lá no meu canal, né, Psicóloga Maria Rodrigues, e estamos juntos, né? Esse período vai passar e o que precisamos ter em mente é o que vamos aprender com esse período. E espero que essas lives sejam tempo que vocês estão aprendendo algo valioso, tá bom? Boa noite, pessoal. Então, até a próxima, até semana que vem. Ainda vou decidir o tema, vocês também podem colocar lá sugestões. Mas me marquem, coloca uma fotinho lá, marca o meu nome lá no Instagram, aqui no Instagram, desculpa, né? E eu vou estar te retornando. Até mais!